Salve, salve, Mitos! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 12ª rodada e tá aí nosso resultado, hein, galera? Mais uma vez passando acima dos 100 pontos. Fizemos 113 pontos, a média ficou em 71 e valorizando um pouquinho, né, galera? Vamos começar nossa dica. Lembrando, galera, nessa rodada a gente só vai ter 6 jogos, tá? A gente só vai ter 6 jogos. Vai ser a última rodada antes da parada do Mundial, então, ou seja, depois dessa rodada vamos ter a rodada em julho, tá? Então, essa é a última rodada, beleza? Galera, antes de escalar, peço a você também que chega junto lá no Instagram, né? Sempre tem dúvida direct, né? Pra galera. Aproveitando falar que na última rodada eu tava bem doente, né? Eu fiquei mal, não consegui fazer o vídeo pra vocês. Mas postei o time lá no Instagram, por isso que é importante você seguir o Instagram e também o Telegram aí, que lá eu posto o time final, beleza? Vamos começar aqui pelo gol, galera. Temos 4 goleiros aqui, 4 a 5 goleiros bons pra rodada. Temos o Everson aí do Atlético Mineiro, o Internacional não veio bem, ainda tem desfalque do Alan Patrick, né? Do Valência, do Borré, Bernabé, então assim, muitos desfalques aí do Internacional. E o Atlético, na minha opinião, vejo com bons olhos, vindo um bom momento. Então, Everson, um bom goleiro, tá? João Ricardo também é uma boa, tá? Apesar só que o Fortaleza já não tá muito bem, né? Não vê muito bem, só que o Santos tá pior ainda, né? Mas o Santos é um time que finaliza, então assim, João Ricardo pode ser uma boa. Cássio para mim é um dos melhores goleiros para a rodada, tá? O Cruzeiro é o segundo colocado, galera. Vem uma crescente muito grande, tem uma melhorada, então assim, Cássio é uma boa opção, tá? Outro goleiro aqui, mais dois goleiros aqui para a rodada, Rafael e Cleiton. Eu não gosto muito de Rafael, porque o São Paulo não é um time que sofre muitas finalizações, tá? Apesar de já ter 30 defesas aqui, muitas sofreu contra o Bahia, né? Por isso que ele fez 5,80 aqui, né? Porque ele fez muita defesa contra o Bahia. E o Cleiton aí vem segurando o SG, o Bragantino, né? E é chance de trabalhar. Você vê que o Rafael fez 5,80. E o Bahia é um time que finaliza bastante. Então os times vêm descansados, né? O Bahia vem descansado. Então assim, o Bahia finaliza muito, tá? Então assim, é um jogo interessante aí. Eu tô dúvida aqui dos goleiros, tá? Mas eu vou colocar o Cássio porque o goleiro tem um dos goleiros que tem mais defesa do campeonato, tem 38, joga fora de casa, vai ser exigido, tá? E se conseguir o SG aí, vai passar aí, chegar perto dos 10 pontos, tá? Então vamos estar colocando o Cássio aqui no gol. Dá pra fazer até o hack aqui com o goleiro do Flamengo, né? Que não vai jogar. E colocar o Cássio no banco. Na última rodada eu coloquei ali o Anthony, porque não tinha cartoleta, né? Mas o meu goleiro era o Walter, ou o Souza, ou outro goleiro que não fosse o Anthony, né? Que é o pior goleiro do campeonato, em termos de pontuação de cartola, tá, galera? Nas laterais a gente tem aqui, pra mim temos 3 laterais muito bom pra rodada, tá? Que é o Juninho Capixaba, muito bom pra rodada. Juninho Capixaba até deu informação que ele tinha sentido no treino, mas eu acho que ele vai jogar sem problema, então vamos estar colocando ele. Mais 2 laterais aqui muito bom para rodar, o Kaique Bruno, tá? Do Cruzeiro. Kaique Bruno, ó, tá com a média de 7,60, galera. O gráfico dele aqui, a melhor pontuação dele foi 3,10. Então assim, ele tá com 29 desarmes. Ele fez 21 faltas, mas também sofreu muito, né, galera? E foi um dos motivos que eu já tava analisando entre ele e Natanael. Natanael tem menos desarmes, os dois têm a mesma quantidade de jogos, tá? Mais quantidade aqui, ó, de falta sofrida, Kaique Bruno tem 18 e o Natanael só foi 3. Isso conta, galera. Um pouco mais conta. E a questão de desarmes, o Kaique Bruno tem 29, tá? E o Natanael tem 24. Os dois, ó, um tem 5 SG, outro tem 6. Ou seja, o Natanael tem mais SG do que o próprio Kaique Bruno. Mesmo assim, o Kaique Bruno tem uma pontuação melhor que a dele, tá? Enzo Dias também é uma boa, tá? Pensando aí num SG de São Paulo, que é muito fiável, não vem fazendo gol fora de casa. Galera, por enquanto eu não vou inventar muito não, vou colocar aqui o Kaique Bruno, que é o segundo melhor time do campeonato no momento, né? Mesmo jogando fora de casa, tá? Na defesa, galera, eu vejo uma defesa já um pouco menos opções, tá? Mas a gente tem o Arboleda e o Ferrares. O Ferrares já vai jogar pela direita. Lembrando que a gente não vai ter escalação, tá? Mas o Vasco ataca muito pelo lado esquerdo com o Nuno
Moreira, né? Então assim, chance aí de alguns desarmes para ele. E também a Arboleda pode ser uma opção, bola aérea, né? Outros zagueiros aqui a gente tem o Fabrício Bruno, né? É um cara que já tem aí 12 desarmes, né? Nunca fui de desarmar tanto, mas assim, é o time que vem desempenhando um bom papel. E a gente tem também os zagueiros do Grêmio, né? Além do Grêmio também tem os zagueiros de Fortaleza. Gosto muito do Mancha, né? Que tem alguns desarmes. É uma alternativa. E também tem o Pedro Henrique aqui que não está provável, né? Pedro Henrique está em dúvida. Vou colocar aqui. Está em dúvida aqui com o Eduardo Santos, mas eu acredito que esteja o Pedro Henrique. E esse outro zagueiro aqui, ó. Guzmán, né? Que era a defesa titular. Mas o jogo é difícil, galera, com o Bahia. O Bragantino tá bem, mas o Bahia é um time... Por enquanto, galera, eu vou aqui com alguém de São Paulo. Vou colocar o Arboleda, tá? Mas eu gosto muito do Ferrarese. Porque Ferrarese tem mais chance de pontuar do que o Arboleda em questão de pontuação média, sem depender de gols, né? De SG, tá? E o meu outro zagueiro vai ser o Gustavo Martins, aqui do Grêmio, por enquanto, tá? Tô bem em dúvida contra ele, tá? Tava pensando até com o Ferrarese e Arboleda, os dois. Porque vou explicar mais na frente pra você. E aqui, deixa eu ver aqui, reserva, vou colocar o Nathaniel, por causa das minhas dúvidas. E zagueiro reserva aqui, vou colocar o próprio o Mancha, né? Como eu tinha falado antes. Meio de campo, galera. Meio de campo a gente tem aqui o Matheus Pereira. Acho que não dá pra deixar de fora, tá? Ele vem no crescente, apesar dos últimos 2 jogos ele não ter feito uma pontuação grande, né? Mas é um cara que tem média básica. O Vitória vai querer vencer o jogo também, vai deixar espaço, tá? Aí os outros laterais, os outros meias, eu não vejo assim com muita unanimidade, tá? Tem o John, boa opção, um cara que é responsável pela bola parada do Bragantino, né? Mas o jogo é difícil, galera, com o Bahia não é fácil. O Bragantino tá bem, mas o Bahia tá muito bem também. No meio, galera, eu tô em dúvida com o Garro, falar a verdade. Por isso que a minha dúvida aqui é o zagueiro do Grêmio, Garro. Por quê? Porque um vai enfrentar o outro, né? E perdeu o SG, né? Torcer por um, como é que pode, né? Eu fazia muito isso quando eu fui campeão, né? Mas eu botava jogadores ali que não dependia do SG. Tipo um Escobar, um Juninho Capixaba. Eu botava assim, jogadores na defesa. Então, assim, no meio eu vou colocar aqui o Rubens, tá? Pra mim eu gosto muito do Rubens. E meu outro meio, galera, vai ser o Pochettino aqui do Fortaleza. O Pochettino voltou da lesão, fez aquela pontuação alta, né, naquele jogo contra o Juventude. Depois fez duas pontuações aí, ó, 7 pontos, né, 3,60. E o Santos, galera, deixa muito o time finalizar, né. Então Fortaleza tá mal, tá, mas é em casa. O time é bom, é organizado ainda, tá. Então vamos estar colocando ele aqui. Minha dúvida é justamente dois jogadores muito escalados no meio de campo, é John e Garro, cara. Na minha opinião, tá? O Garro joga fora, mas ele é muito bom, galera, muito bom, tá? No ataque, galera, no ataque a gente tem um mito aqui, Caio Jorge, tá? Não dá pra deixar de fora o cara que tá com a média de 11,83, aí fazendo gol fora de casa, em casa. Só pra você ver, ele fez gol contra o Flamengo, fez gol contra o Palmeiras, né? Das melhores defesas do campeonato. Então ele tá muito bem, tá? Vamos estar colocando ele aqui. Aí os outros dois atacantes para essa rodada, eu vejo o Hulk uma opção. Apesar do Hulk não tá entregando, galera. Não é aquele Hulk de antigamente. Longe. Ele não faz. Aqui ele fez aquela pontuação contra o Mirassol. Aí no jogo contra o Fluminense ele deu uma assistência. Ele tá fazendo aquele. E aqui ele não sei se ele deu assistência nesse jogo, né? Contra o Corinthians. Não, foi 0x0, né? Então não deu assistência. Então foi pontuação média base. Entendeu? Então aqui foi contra o Ceará. Vejo com boa opção. E o Rony também, tá? O Rony tá jogando, acho que no lugar do Coelho. Mas o Rony tá muito bem também. Tá entregando até mais que Hulk, né? Tá com uma média levemente melhor. Vou colocar aqui o Hulk pela questão das faltas, né? Pênaltis.
por isso, tá? E nosso outro atacante poderia ser o próprio Rony, tá? Também tem o Christian Oliveira do Grêmio, que eu gosto muito dele. Tem um jogador com média baixa, já tem falado dele em outros vídeos. Um jogador bom assim, que passa dos 10 pontos. Agora o jogo é difícil, galera. Não é fácil contra o Corinthians. O Corinthians fora de casa não joga muito bem, porém o Grêmio não tá essas coisas todas, né? Mas eu vejo ele como boa opção. Outro Eric Puga aqui também é um nome, um jogador que me agrada essa rodada, mesmo sendo um jogo difícil. Um cara que tem média básica, finaliza. Então, assim, é um jogador que não deixa você na mão, tá? E por mim, é por isso. Breno Lopes pode ser uma opção para tiro, uma opção para tiro curto, né? E galera, tem o Luciano também, do São Paulo. Gosto muito do Luciano. Sempre que eu coloquei o Luciano, me ajudou muito no Cartola, fez pontuações. Mas por enquanto eu vou colocar aqui o Christian Oliveira, porque meu reserva de luxo será o Luciano, tá? Se eu colocar o Luciano, meu reserva de luxo, teria menos opções aqui, né, galera? Tá? Então por enquanto é Luciano. E o treinador, galera, a gente tem aí o Léo Jardim, tá? Como boa opção. Temos o Cuca também, né? Joga em casa. E temos também o Zubeldia de São Paulo. Porém a média do Zubeldia aqui é 4.41. São Paulo não vem criando muitas chances, né? Não vem criando muitas chances, tá? Então assim, a maior pontuação dele aqui foi 6, né? 6.55. Então assim, muito pouco. O treinador vence, né, as partidas mesmo assim. Já o Léo Jardim que já fez 10 ou 2 vezes, tá? Fez 8. Então assim, o cara que vem muito bem. Então vou estar colocando o Léo Jardim aqui do Cruzeiro, beleza? Capitão, galera. Capitão, claro, vai ser o Caio Jorge, né? Mesmo jogando fora de casa. Mas assim, em comparação aos jogos, digamos assim, Galo e o Inter. O Inter tá desfalcado, mas também não é um time tão ruim assim, né? É um time bom. Christian Oliveira tem jogo difícil. E aí sobraria Matheus Pereira ou Caio Jorge, né? Tá colocando Caio Jorge aí por enquanto. Vou confirmar nosso time aqui, ver se dá certo. Deu certo. Então, galera, minha dúvida aqui é tiraria o Pochettino ou o próprio Rubens, né? Tiraria o próprio Rubens e colocaria o Garro, tá? Colocaria o Garro e tiraria o jogador aqui do Grêmio e colocaria o Ferrarese aí. Ou talvez até o Pedro Henrique, ou um zagueiro do Fortaleza, do Gustavo Mancha, que tem uma média básica. Ou quem sabe até um zagueiro aqui do Galo, né? Que não tem ninguém do Galo aqui no momento, tá? Chance também de SG do Galo. Tá? Eu confiarei só em Natanael, né? Beleza, galera? Então deixa seu like, comenta sua pontuação aí da última rodada e vamos pra cima, tá? Valeu!